Meio-dia e 29, nós voltamos a falar sobre as mudanças na administração do município do Rio. Mal tomou posse, o prefeito Eduardo Paes já publicou uma série de medidas no Diário Oficial. Quem mostra pra gente é o repórter Rafael Lisboa. O sistema, que ficou conhecido como aprovação automática, já não existe mais nas escolas municipais do Rio. No decreto publicado no Diário Oficial, o prefeito deu um prazo de 15 dias para que a secretária de Educação anuncie um novo modelo de avaliação. O que chamamos hoje de aprovação automática será mantida apenas nas 3 primeiras séries do ensino fundamental. A partir daí, a criança pode sim repetir de ano a cada série. Mas o importante não é assegurar a reprovação. O mais importante é que a criança aprenda e que a gente tenha uma detecção precoce de problemas de aprendizagem. Outras medidas da antiga administração também foram revogadas. O edital para a construção do aterro sanitário de Paciência foi cancelado. Em 3 meses, uma nova solução para o lixo na cidade deve ser apresentada. Estamos assumindo aquilo que foi compromisso de campanha. Então, essas medidas vão ser desenvolvidas no prazo de 90 dias, que foi o que o Eduardo Paes, como nosso prefeito, indicou para que nós possamos solucionar, dando uma diretriz política na disposição de resíduos sólidos e possamos suprir uma lacuna que ficou aí pendente, que é uma solução correta para a destinação desses resíduos na cidade. O prefeito suspendeu as obras da Cidade da Música, até que seja concluída uma auditoria nas contas, o que deve acontecer em 120 dias. Os decretos também criaram grupos de trabalho para cuidar de algumas das principais promessas de campanha de Eduardo Paes, como a revitalização da zona portuária, a implantação do bilhete único, a ampliação do horário integral nas escolas, a expansão dos serviços de saneamento na Zona Oeste e a construção de 40 unidades de saúde de pronto atendimento. A primeira deve ficar pronta em 4 meses na Zona Oeste. Mas na saúde, a principal medida publicada ontem foi a criação de um gabinete de combate permanente à dengue. O plano de ação contra a doença já foi anunciado e vai contar com centros de hidratação 24 horas em todas as regiões da cidade. Em muitos decretos, a grande preocupação é diminuir os gastos da prefeitura. Todos os servidores cedidos a outros órgãos devem se apresentar em 30 dias. As despesas com telefone vão ser rigorosamente controladas. E para aumentar a receita, a implantação da nota fiscal eletrônica já começa a ser estudada. As medidas de economia também chegaram ao alto escalão. Todos os secretários receberam uma determinação clara: reduzir as despesas. Eles devem apresentar em 20 dias um plano de corte de até 30% dos gastos, com cargos em comissão e funções gratificadas. Além disso, deve rever todos os contratos já firmados pelas secretarias e buscar melhores condições de negociação com os fornecedores. Segundo o secretário da Casa Civil, a prefeitura decidiu bloquear 1 bilhão e 300 milhões de reais do orçamento, o que equivale a quase 10% do total. Uma reserva de caixa, enquanto se avalia a saúde financeira do município. Novos investimentos, por enquanto, estão suspensos, com exceção das pastas da saúde e da educação. Deixar o caixa bloqueado em 1 bilhão e 300 para que você possa começar a entender os efeitos dessa crise, como estão realmente as contas do município. Eu lembro que por várias vezes nós pedimos à prefeitura que se encerrou as informações sobre o fluxo de caixa da prefeitura, quais eram as despesas previstas para os próximos 6 meses. Essas informações não foram dadas durante a transição e por isso essa medida rigorosa, essa medida já no primeiro dia, para que a gente possa ter a exata noção de como está a situação, a saúde financeira da prefeitura. Bom, a posse foi ontem. Hoje pode ser considerado o primeiro dia de trabalho efetivo do prefeito Eduardo Paes. Ele já teve vários compromissos pela manhã, mas reservou esse final da manhã para conversar aqui com a gente. Boa tarde, prefeito. Muito obrigada pela presença. Boa sorte aí nesse governo que começa. Eu lhe pergunto o seguinte: o senhor assumiu já com esse pacote de corte de gastos. Muito corte, arrumar as finanças é fundamental. Agora, como levar à frente as promessas de campanha, como saneamento, revitalização da zona portuária, enfim, uma série, favela-bairro, com esse corte todo nos gastos? Olha, eu acho que é justamente por aí que nós vamos conseguir viabilizar as coisas, cuidar da saúde financeira da prefeitura. Nós temos um orçamento que foi aprovado com receitas superestimadas, com despesas subestimadas, que muito mais parece uma peça de ficção do que algo que tem relação com a realidade, e vive-se um momento complexo do ponto de vista dessa crise econômica. Então nós não sabemos os efeitos disso nas contas da prefeitura na arrecadação. Então, o que nós estamos fazendo é organizando a casa, cuidando da saúde financeira da prefeitura, para que nós possamos cumprir com os compromissos.
Aliás, jamais com os compromissos de campanha, mas com as necessidades da população. O senhor sabe exatamente quanto tem em caixa? O prefeito César Maia diz que não deixou despesa. Não, ainda não temos essa informação. Isso provavelmente vai ser construído, identificado ao longo dos próximos dias. E como, então, vai tocar esses projetos? Já que o orçamento está apertado, né? Não, o orçamento está apertado, mas a Prefeitura tem uma capacidade grande, foram feitos contingenciamentos no custeio, mas você tem uma máquina funcionando, não foi feito qualquer corte de despesa com o pessoal, você tem estrutura, tem gente pronta para trabalhar, as estruturas estão aí. O que nós vamos buscar é mais eficiência na máquina, fazer mais com menos, de maneira mais eficiente, estabelecer metas claras, melhorar a gestão. O que se buscou fazer ontem com os decretos foi justamente organizar a máquina da Prefeitura para que ela comece a agir para o cidadão, para a cidade. Arrumar dentro de casa primeiro. Arrumar dentro de casa primeiro. Falando em organização, uma das suas primeiras nomeações foi o subsecretário Rodrigo Betlin, acredito que de ordem pública. Eu entrevistei aqui no estúdio do RJ também, e ele disse que uma das prioridades desse governo, das primeiras ações, seria o choque de ordem, quer dizer, a organização da cidade, acabar com o estacionamento irregular, ocupação de calçadas. Como e quando o senhor pretende fazer isso, já que é uma das prioridades? Olha, o secretário Rodrigo Betlin começa na próxima segunda-feira essas operações, né? Hoje nós temos a troca de comando. Ponto especificamente? Ele provavelmente vai anunciar isso hoje. Nós temos a troca de comando do comandante da Guarda Municipal e ele deve dar uma entrevista coletiva depois anunciando essas primeiras operações. Agora é fundamental que as pessoas entendam, principalmente aqueles que têm pouco cuidado com a cidade, que de fato essa vai ser uma cobrança. Não é só uma cobrança em relação ao ambulante que está no local não permitido, em relação às pessoas que constroem em lugares irregulares. É também uma mudança de atitude de cada um de nós cidadãos, né? Não é possível as pessoas fazerem suas necessidades nas ruas, não é possível as pessoas não respeitarem o sinal de trânsito, não é possível as pessoas ficarem estacionando em local irregular. Portanto, eu acho que nós vamos fiscalizar muito, vamos ser rigorosos. A Guarda Municipal vai mudar um pouco a sua postura, vai ser mais ativa no sentido de fazer com que as pessoas sejam mais educadas no espaço público, mas é fundamental que as pessoas que cobram tanto isso do poder público também tenham uma atitude de mais respeito às regras da cidade, de convivência, né? O senhor assume em plena crise financeira geral, mundial, enfim, e o Rio vai ser afetado por isso. O senhor mesmo acabou de citar isso agora aqui na pergunta anterior. E o senhor prometeu não aumentar impostos, mas a gente sabe que a arrecadação cai quando tem uma crise financeira. Como é que vai ficar esse balanço? Olha, numa crise dessa, não é, né, se já era um compromisso de não aumentar impostos, com uma crise dessa fica muito mais difícil aumentar impostos. As pessoas estão cada vez mais apertadas. O que nós temos que fazer é melhorar os sistemas de arrecadação. A nota fiscal eletrônica é um desses caminhos, né? Em São Paulo, por exemplo, onde ela foi implementada, aumentou a arrecadação em mais de 15%. E utilizar de instrumentos que a gente chama de ampliar a base. Ou seja, quanto menos burocracia tiver, quanto mais fácil for para as empresas se regularizarem, para o micro, pequeno, nano empresário sair da informalidade, vir para a legalidade, você tem um aumento da arrecadação. Portanto, vamos melhorar os sistemas, ampliar a base e eu tenho certeza, aumentar a atividade econômica necessária, eu tenho certeza que a gente aumenta a arrecadação. Nessa mudança de governo, o senhor assumiu um compromisso que é a troca do aterro sanitário. Quer dizer, há uma mudança do destino do lixo da cidade do Rio. O contrato com Paciência foi cancelado, o aterro de Gramacho em Duque de Caxias já está saturado, a gente já sabe, o senhor já admitiu isso. Como é que fica essa situação, prefeito? Primeiro, é importante dizer o seguinte, nós estamos encerrando uma novela. Né? Já um local escolhido? Que é o que todos mas só dizer isso, nós estamos encerrando uma novela de 12 anos, sei lá quantos anos, quase patética. Quer dizer, óbvio, todo mundo sabe que Gramacho não serve, fica aquela história de paciência, 12 anos se fala em paciência, não se implementa nada. Não se resolve nada. E vira discussão política em toda eleição, estamos encerrando essa novela. E vamos ter que apontar uma saída. Portanto, o decreto de ontem encerra a novela, mas ainda não encontrou uma solução. Quanto tempo? Essa é uma tarefa. Para descobrir. Olha, isso é urgente. É né? urgente. Eu publiquei um decreto ontem estabelecendo um grupo de trabalho para definir isso prazo, nos próximos 90 dias. 90 dias. Se for possível se utilizar do processo licitatório anterior, muito bem. Se não for, vai ter que se ter uma nova licitação. Em 90 dias nós vamos ter uma posição, espero antes até, de que procedimento adotar para encontrar saída para isso no Rio. É como o senhor falou, é urgente, né? É urgente. Esse é Obrigado. urgente. Daqui a pouco a gente volta com o prefeito Eduardo Paes. Temos várias perguntas aqui, né, Leilani? Muito mais. Já. Daqui a pouquinho.